Olá pessoal, eu sou o professor Messias Soares. Vamos trabalhar questões para o concurso de Moju, questões da banca Consulpan, né, que vai elaborar esta prova. Beleza, gente? Olha só, tá? Peço para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não está inscrito. Ativa o sininho para você estar recebendo novos vídeos, tá? Aproveita, curte aí o nosso vídeo, comenta, né? Vê aí o que você acha do nosso vídeo, isso é importante para a gente estar trazendo novidades aí para vocês, tá bom? E vamos trabalhar, vamos mostrar questões, dicas importantes para vocês também, vamos ver. Primeiro probleminha fala de conjuntos, olha só. Numa determinada pesquisa feita por estudantes de uma escola, verificou-se que das pessoas consultadas, 100 liam revista A, ou a revista A. 150 liam a revista B. 20 liam as duas revistas. E 110 não liam nenhuma revista. Quantas pessoas foram consultadas? Então, ele quer o total aí, galera. Bora fazer o seguinte. Eu vou dividir o problema aqui em duas partes. Vou te mostrar de duas maneiras, tá? Vamos aproveitar aqui. Vamos matar a pau a questão aqui, beleza? Então vamos lá, tá aqui conjunto A, conjunto B, tá? E eu vou começar logo, gente, com a seguinte informação. Vou até marcar aqui, ó. 110 não liam nenhuma das revistas. Então pronto, 110 fica aqui por fora, por exemplo. 110 aqui fora, acabou, tá? Ele não lê A, não lê B, então ele tem que estar fora dos dois conjuntos, ok? Agora, a dica seguinte é, comece sempre, lógico, se a questão te apresentar informação, pela interseção, no caso dos dois conjuntos, tá? E isso tem bem aqui, ó, 20, tá? 20 liam as duas revistas. Então, a gente começa por aqui, ó, 20 lendo as duas revistas. Bora entender por que é importante isso, ó. Mais atrás diz assim, ó, 100 liam a revista A. O que acontece? O cara chega aqui, revista A, põe um 100 bem aqui, e aí segue o problema, tá? Lá na frente, duas coisas. Ou ele vai perceber que errou, porque não tem na alternativa, tá? Ou simplesmente tem na alternativa e ele feliz vai marcar e pronto. Pior, né? O pior de tudo, cai na pegadinha, tá? Então, gente, cuidado bem aí, porque nessa hora, quando se diz sem ler a revista A, ele não está dizendo sem ler somente a revista A. É assim que tem que raciocinar, ó. Se a pessoa lê a revista A, não quer dizer que não lê a revista B. Só seria esse caso se no texto tivesse 100 liam somente, liam apenas a revista A, tá? Como não está dizendo isso, desses 100 pode ter alguns aí que leem também a revista B. E isso já aparece, e é esse o motivo de começar pela interseção, porque vejam, aqui eu tenho dentro do conjunto A, vejam, esses 20 estão dentro do A e esses 20 leem a revista A. Logo, eu só preciso completar com mais o quê? 80, para poder ter aqui, ó, os 100 que leem a revista A. Então, você pega a interseção, tira esse valor do total, representa só o que falta. Então, se eu tenho 100, tirei 20, sobrou quanto? 80. Pronto, já representou o total de elementos da revista A. Tudo bem? Bora fazer a mesma coisa aqui na revista B, ó. 150 leem a revista o quê? B. Então pronto, na revista B tem 20, ó, já aparecem os mesmos 20, então eu só completo com 130. Beleza? Até aí? Completo só com 130. Daí, gente, como ele quer saber o total, né, quantas pessoas foram consultadas, é só colocar um embaixo do outro e somar. Ou simplesmente vir para cá, ó. 80 mais 20 dá quanto? 100. Bora botar logo esses dois. 130 e mais os 110, ó. Né? Então, juntando aí esses três, somando aí os três, vai dar aí quanto? 340. Ó. Prontinho, ó. 340. Portanto, aqui a gente marca a letra D de deu certo, né? Beleza, gente, tá? Bom, agora a gente faz o seguinte. Tá aí a primeira maneira, que é uma maneira tradicional de resolver. E agora eu vou te contar aí um segredinho, né? Na verdade, um segredinho que muita gente já sabe,
mas é uma maneira alternativa de resolver o problema e que é muito bom para ganhar tempo. Então é mais ou menos assim, ó. Tu vais pegar aqui, tu não quer o total? Então tu vai pegar aqui, ó, conjunto A tem quantos? 100. Vai pegar o conjunto B, tem quanto? 150. Tá? E tu vai somar isso aqui. Simplesmente tu vai somar A mais B, e aí juntando tudo vai dar 250. Tá? Então, atenção, essa é a primeira parte. Só que tem um problema aí, que é o quê? O problema disso que tem uma galera que lê as duas revistas. Então, tem gente que está aqui no meio dos 100, que está aqui no meio dos 150. O que significa? Que eu estou contando aqui, ó, alguns elementos, o quê? 2 vezes. Então, o que eu faço agora? Eu vou pegar a interseção dos dois, aqueles que leem os dois, que são exatamente o quê? Os 20. E aí eu vou tirar. Tá? Eu vou tirar. E aí, gente, vai dar aqui, ó, 230. Deixa eu explicar o que é isso. Lembra que tem um elemento que está aqui no A, que está aqui no B ao mesmo tempo? Tá? Só que não tem um só elemento, tem quantos? 20 elementos estão em A e 20 elementos estão em B. Então, esses 20 eu estou contando 2 vezes. Então, eu somo tudo e tiro 20 uma vez. Tá? Lembra, eu estou contando 2 vezes. Eu tiro 20 uma vez, sobra ele outra vez. E aí fica certinho aqui a quantidade correta dentro dos dois conjuntos. Isso seria para a gente, tá? A união dos dois conjuntos. Tá legal? Só que o problema é que é o total. Não pense que acabou. Isso aqui é o macete geral, tá? Para você fazer a conta rápida para a união. Soma os dois conjuntos, tira a interseção, vai dar a união. Professor, dá para fazer o contrário? Dá. Você pode somar os dois conjuntos, tira a união, aí sobra a interseção. É só trocar um pelo outro, tá? Dá sempre para fazer dessa forma com dois conjuntos. Como disse, não para por aqui, porque você tem 230 elementos que lêem revista, ele está em A ou em B. Só que o problema disso, bem aqui, ó, lembra? Que tem 110 que não leem o quê? Nenhuma das revistas. Então, quando você somar, novamente você vai obter quanto? Os 340. Beleza até aí? Tá? Tá aí, gente, questão número 1, detalhada para vocês. Esse aqui é um problema clássico para dois conjuntos, tá, gente? Ou seja, você resolve por diagrama ou você resolve usando essa regrinha básica, tá? Macetezinho muito bom, tá bom? Vamos fazer um outro problema agora. Uma pesquisa feita com 50 pessoas sobre esportes obteve o seguinte resultado. Já percebeu que a gente está em conjunto de novo, né? Então vamos lá. 23 pessoas gostam de futebol, 18 gostam de basquete e 14 gostam de vôlei. 10 gostam de futebol e basquete. 9 gostam de futebol e vôlei. 8 gostam de basquete e vôlei. E 5 gostam das 3 modalidades. Ó, são 3 conjuntos agora. Com base nas informações acima, assinale o item que contém a quantidade de pessoas entrevistadas que responderam que não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Muito bem, bora dar uma olhada. Bom, vamos criar aqui então um diagrama com 3 conjuntos. Vamos criar um diagrama com 3 conjuntos. Então, o primeiro conjunto, o segundo, vamos aqui ao terceiro. Quais são os esportes aqui citados? O futebol, que eu vou chamar de F, o basquete, que eu vou chamar de B, e o vôlei, que eu vou chamar de V, tá? Prontinho. Beleza, gente. Como falei, começa pela interseção dos 3. Se tiver, começa por ele, tá? Bom, como o texto aqui está bem grande, bora sair marcando. Isso é importante, gente, para você não se perder dentro da questão. Olha lá, 5 gostam das 3 modalidades. Então, bora jogar aqui. 5 gostam das 3. Prontinho. Aí, bora subindo, ó. 8 gostam de basquete e vôlei, tá? Quem pegou a manha da primeira vai facilitar agora na segunda, ó. Se 8 gosta de basquete e vôlei, não quer dizer que ele não goste do outro esporte, que no caso é o futebol. Então, gente, basquete e vôlei é isso aqui, ó. Tá? É essa região aqui, a interseção de basquete e vôlei. Tá? Se ele dissesse assim,
8 gostam somente de basquete e vôlei, seria bem aqui nessa região. Mas como são 8 que gostam de basquete e vôlei, então essa é a região. Sendo que nessa região tem que ter quantos? Tem que ter 8. Só que aqui a gente já observa que tem quantos? 5. Então eu só completo com quantos? Com 3. Então use esse mesmo raciocínio para os demais, ok? Quando ele não dá a ideia de exclusividade, tá? Quando ele não usa o somente ou não usa o apenas, tá? Então pronto, vamos deixar marcado aqui, já usamos essa informação. Aí vem, 9 gostam de futebol e vôlei, ó. Futebol e vôlei é isso aqui, ó. Futebol e vôlei são 9. Só que, de novo, ó, já tem 5, eu completo com quantos? Com 4. Então, ao todo tem 9. Legal? De novo, 10 gostam de futebol e basquete. Tá aqui, ó. Futebol e basquete são quantos? São 10. Então, eu completo com mais 5, tá? Então, 10 ao todo. Aí vem, 14 gostam de vôlei. 14 gostam de vôlei. Então, para cá, no conjunto vôlei, tem que ter 14. Bora somar o que já tem no conjunto vôlei? Olha lá. 4 mais 5, 9, mais 3, 12. Como são 14, eu completo aqui com 2, então, tá bom? Muito bem, gente. Ah, problema bem trabalhosinho, né? Ó, 18 gostam de quê? De basquete. Então, agora aqui, ó, conjunto basquete. Aqui no conjunto basquete, eu já tenho 5, 5 e 3, ó. Tem 13. Como são 18, faltam quantos? Faltam 5. E, finalmente, 23 pessoas gostam de futebol. Sendo que no conjunto futebol, eu tenho 5 mais 5, 10, mais 4, 14. Só que são ao todo 23. Então, se tem 14 tem que completar os 23, faltam ainda 9. Aqui, gente, fechou, tá? Só que o problema diz que são 50 pessoas. Então, eu tenho que ver quantas que tem aqui para saber se todas gostam de algum esporte. Com certeza tem quem não goste, porque a pergunta é sobre quem não gosta e não tem 0 na alternativa, né? Se tivesse 0 era porque poderia ser que todo mundo gostasse de algum esporte. Então, gente, bora para a continha aqui, tá? Bora para a continha. Olha só. Opa. Aí que deu bug no sistema. Pronto, vamos lá. Aí, gente, é o seguinte. Voltando tudo, né? Já está tudo aqui e agora a gente vai juntar. 9, 5, 5, tá? Então aqui, ó, 9, 5 mais 5, 10, com 9, 19. Vai acompanhando aí. Então pegamos esses três aqui, já deu 19, certo? 4 mais 5, 9. E aqui 3 mais 2, 5, tá? Então só entender aqui. 5 mais 5, 10, mais 9, 19, pegou os 3. Agora pegou esses dois aqui, ó, 4 mais 5, 9, e 2 mais 3, 5. Então, somando tudo, tá? Somando tudo, 9 mais 9, 18, 18 mais 5, 23. Aí vão 2. E 2 mais 1 vai dar 3. Então, 33 gostam de algum esporte. Só que ele quer os que não gostam. Os que não gostam são todos os 50, menos esses 33 que gostam de algum esporte, tá? Então, vamos lá. Tirar um aqui, ó. 10 menos 3 vai dar 7, e aqui passou a valer 4, né? Depois que emprestou 1. 4 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 1. Então, tá aqui, ó. 17 dessas pessoas, né, dessas pessoas pesquisadas, não gostam, né, de nenhum desses esportes. Você marca ali na letra C, tá? Então, viram? Um probleminha com a ideia da outra questão, da questão 1, porém com 3 conjuntos, tá? Com 3 conjuntos. E aí, gente, bora aproveitar agora e continuar em cima da mesma questão. Olha o que diz a questão 3, só para a gente não perder aqui o caminho. Vamos lá. Com base nos dados da questão anterior, assinale o item que contém a quantidade de pessoas que gostam somente de futebol, somente de vôlei e somente de basquete. Ó, então é só futebol, só vôlei, só basquete. Muito bem. Bora ver então o que diz lá, né? Só futebol, só vôlei, só basquete. Vamos lá.
Só futebol são 9. Vamos lá colocar. Só futebol são 9, tá? Você vai fazer uma prova. Olha só o que aconteceu. Só futebol 9. Se você olhar a alternativa, olha só. Só a letra A começa com o quê? Com 9. Então, com certeza já vai ser a letra A, tá bom? Vamos lá. Volta aqui. Só vôlei. Então vamos lá. Só futebol 9. Só vôlei bem aqui, ó. 2. Beleza? Só vôlei 2. Viu só? Olha, tá batendo lá a letra A. Não é verdade? E para finalizar, só basquete aqui, ó. Só basquete 5. Beleza? Então pronto, ó. Só basquete 5. Então confirma aqui pra gente a letra A como a alternativa correta. Então lembra que eu falei no começo. Como você tinha o primeiro valor, né, confiando lá que você fez tudo certinho. Como você tem o primeiro valor 9, por exemplo, e só a letra A começa com 9, gente, toda a questão só tem uma correta. Então só poderia ser o quê? A letra A. Então já parava por aí a sua questão. Tudo bem, gente? Está aí então a questão de número 3. Vamos seguir. Bora trabalhar aqui outra questão. A questão 4, gente, ela vai dizer assim, ó. 5 amigos atuam em profissões diferentes. Olha só. Isso aqui é um probleminha, gente, de lógica, né? De noções de lógica. Então, bora raciocinar em cima da questão. Diz assim, Raí é cearense e, como o professor, trabalham no mesmo bairro que Paulo. O professor, o advogado, o engenheiro e Marcos trabalham na mesma empresa. O advogado, o contador e Raí são todos de estatura alta. O contador costuma ir ao estádio de futebol com Paulo e Vinícius. Com base nessas informações, concluímos o quê? Olha só, deixa eu virar aqui para você olhar a alternativa, né? Você vai ver aqui a alternativa, portanto. Tem um ponto que ele é importante. Nesse caso aqui, tá? Então, olha só. Na letra A, vou pegar só a letra A. Raí é engenheiro, Paulo é advogado, Marcos é contador e Vinícius é professor. Então, lógico, cada um tem uma profissão, cada um tem um cargo, uma profissão, uma função, tá? Agora, o interessante desta questão aqui, gente, tá? Desta questão. Preste atenção no Raí, na função, na profissão do Raí, ó. Na letra A, o Raí é engenheiro, na B, o Raí é advogado, na C, o Raí é professor, na quarta, na letra D, no caso, o Raí é contador. Então, não tem uma alternativa que o Raí repita, tá? A maioria das questões desse tipo de problema repetem em alguma alternativa a mesma função, o mesmo atributo. Por quê? Que é para você não chegar matando de uma vez. Esse vacilo, tá, gente? Não foi vacilo do elaborador, não. Ele fez isso de propósito, que é para saber quem está esperto, quem está ligado. Mas esse vacilo do elaborador vai facilitar a gente chegar rapidinho na resposta. Eu vejo, olha só. São 4 pessoas. Aqui, tem um detalhe, gente. A questão ela botava 5 amigos, tá? Não são 5, são só 4 mesmo, tá? A gente pode procurar aqui, ó. Raí, Paulo, 2, né? Marcos, tá aqui. E o Vinícius. Pronto, são só 4, gente. Não tem 5. Se foi talvez um erro, uma adaptação da questão aí, acabou esquecendo de ajustar aí, tá? Agora, bora fazer o seguinte. Quer ver um negócio? Olha como a gente mata o problema rápido. Bem aqui na segunda frase tem um professor, o advogado, o engenheiro e Marcos. Professor, advogado, engenheiro. Já tem 3 profissões aqui, ó. Procura uma 4ª profissão. Vou marcar para ti, ó. Tem uma bem aqui, ó. Contador. Então as profissões são professor, advogado, engenheiro e contador, tá? Contador. Aqui, isso aqui é importantíssimo, gente. Está dizendo que o professor, o advogado, o engenheiro e o Marcos trabalham na mesma empresa. Então, gente, o Marco não pode ser engenheiro, porque o Marco não pode trabalhar com ele mesmo. O Marco não pode ser advogado, porque o Marco não trabalha com ele mesmo. O Marco não é professor, porque o Marco não trabalha com ele mesmo. Logo, o Marco só pode ser o quê? Contador. Agora, dá uma olhada aqui. Vamos aqui. O Marco só pode ser contador, tá? Então, repare. Marco contador aqui na A, Marco professor na B, Marco advogado na C, Marco engenheiro na D. Logo,
Se eu tivesse na prova na hora lá, eu marcaria a letra A de acabou, próxima questão. Deu para entender a ideia? Tá? Então, é uma das saídas, nesse caso, como eu falei, foi o vacilo do elaborador, não foi? Quem estava atento já matou. Como a gente viu aqui rapidinho, já chegou com a solução da questão, tá? Tá, professor, mas e se tivesse, por exemplo, outra alternativa aí com o nome, né, do Marcos, contador de novo? Aí eu teria que procurar outra maneira de concluir. Como é, professor, que faz essa maneira de concluir, então? Vamos lá. Ó, a gente vai fazer assim. O Marcos já é contador, tá? Vou chamar só de Conte. Vamos botar aqui um espacinho para cada, tá? Aí tem o Raí, tem quem mais lá? O Paulo e tem o Vinícius. Pronto, beleza. Aí podemos trabalhar assim, ó. Raí é cearense como professor, ó. Cearense como professor, então Raí não é o professor. Trabalham no mesmo bairro que Paulo. Ora, se o Raí e o professor trabalham no mesmo lugar que o Paulo, é porque o Paulo não pode ser professor. Então vamos lá. O Raí não é professor, o Paulo não é professor e o Marcos não é professor porque ele é contador. Então quem que é o professor aí, gente? É o Vinícius, né? Só pode ser o Vinícius, beleza? Muito bem. A segunda frase a gente leu ainda agora, né? E aí vem, ó. O advogado, o contador e Raí são todos altos. Opa, o advogado, o contador e o Raí. Tá. O Raí não é contador, o Raí não é o quê? Advogado, senão não precisava citar o nome do Raí. A mesma ideia dessa frase da primeira frase, tá? Logo, se o Raí não é contador e não é advogado, lembra que o Raí também não é professor, tá? Então, Raí não é contador, não é advogado, não é professor. O que sobrou para ele? Ser o engenheiro, né? Então, Raí é o engenheiro e, naturalmente, por falta de opção, o Paulo é o advogado. Então, vamos lá. Raí, vamos dar uma procuradinha lá na alternativa, né? Para a gente poder verificar. O Raí é o quê? Engenheiro. Vamos ver de novo. Vamos lá. Paulo advogado, Vinícius professor, né? Paulo advogado, Marco contador a gente tinha feito, Vinícius professor. Então aí, só para garantir para vocês, né, que a letra A estava o quê? Correta. E lógico, a gente fez ela completa porque a gente pode ter uma situação de não conseguir matar logo numa alternativa, ter duas opções, por exemplo. Então, o fazer completo ali acaba garantindo para você a solução adequada. Beleza, gente? Bora fazer mais, então. Olha a quinta. A Prefeitura de Heriutaba funciona de segunda a sexta-feira, né? Após a homologação do concurso público, a Secretaria da Saúde convocou 11 funcionários para tomarem posse em seus cargos. Em relação aos contratados, é necessariamente verdade que, tá, gente? Isso aqui é um probleminha em que a gente usa o seguinte termo, né? Trabalha-se a maximização, ou seja, você espalha o máximo possível as informações para ter uma garantia de resultado correto. Por quê? Porque você não vai ter um valor numérico que vai te garantir isso. Ele vai sempre se encaixar dentro de uma possibilidade, tá? Sempre se encaixa dentro de uma possibilidade. E lógico, como você tem que marcar uma alternativa, vai ter uma em que ele vai se encaixar corretamente. Então é mais ou menos assim, é possível tudo, é até possível tudo, mas tem uma que com certeza vai acontecer. Vamos ver. São 11 funcionários. Olha o que diz a letra A. Todos os funcionários fazem aniversário em meses diferentes. Ora, como é que seria isso aí? Você pegaria aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O que você tem que pensar? Você tem que pensar assim,
Pode os 11 funcionários fazerem aniversário todo em janeiro? Pode, não pode? Só que a gente tem que pensar exatamente o contrário, em espalhar o máximo possível. Então, se você pegar 11, vai pegar assim, ó, um em janeiro, um em fevereiro, um em março, um em abril, um em maio, um em junho, um em julho, um em agosto, um em setembro, um em outubro e outro o quê? Em novembro. Então, eu já coloquei os 11 funcionários aqui, ó, espalhei o máximo que eu pude. Então, dá para eu dizer que eles fazem aniversário em meses diferentes? Não tem como, né? Porque eu precisaria, no mínimo, de 12 para ter a possibilidade. Até porque, mais uma vez, tanto faz se tem 11 funcionários, 20 funcionários, 300 funcionários. Todos eles poderiam fazer aniversário em janeiro. Todos no mesmo dia, inclusive, tá? Só que a gente trabalha com a ideia de quê? Da possibilidade. Então, espalhando o máximo possível, ó, foi isso que eu consegui. Então, não tem como a letra A ser a alternativa correta. Tudo bem? Então, gente, bora lá. Bora fazer a outra alternativa aqui. A B de bola diz assim: ao menos 2 faz aniversário no mesmo mês. Ora, gente, pelo menos 2 fazem aniversário no mesmo mês. Pode ser? Pode. Mas eu até apaguei, né? Era simplesmente colocar os 11. Então, a mesma ideia anterior colocada, né? Posso ter 11 pessoas, 11 funcionários e todos eles fazerem aniversário em meses o quê? Diferente. Então, é uma possibilidade de que 2 ou pelo menos 2 façam aniversário no mesmo mês. É possível, mas não é uma garantia, tá? Vamos na letra C. Ao menos 2 começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. Ora, se o expediente é de segunda a sexta-feira, tirando sábado e domingo, mesmo assim, vamos dizer que sobra em torno de 20, 22 dias no mês. Ainda assim, se você pegar cada dia do mês, né, vamos pegar aqui por baixo 20 dias. Vamos considerar que tem feriado no meio, todas essas coisas, tá? Ainda assim, se são 11 funcionários, não dá para dizer que eles começaram a trabalhar no mesmo dia do mês. Pode ser que todos os 11 começaram a trabalhar no mesmo dia, mas veja, pode ser, tá? Mas na hora que ele diz que 2 começaram a trabalhar no mesmo dia do mês, 2 pode ser? Pode, mas não está garantido, né? Foi o que eu falei lá no começo. São situações possíveis, mas vai ter uma que ela com certeza vai acontecer. Então o que ocorre? Para a gente eliminar a letra C, ao menos 2 começaram a trabalhar no mesmo dia do mês, eu posso muito bem dizer que dos 20 dias, o primeiro funcionário começou a trabalhar numa segunda, o segundo na terça, o outro na quarta, o outro na quinta e o outro na sexta. Aí o sexto funcionário começou a trabalhar na outra segunda, depois na terça, né, o sétimo, o outro na quarta, o outro na quinta, o outro na sexta. Aí na outra semana o 11º começa a trabalhar na segunda. Ou seja, eu posso distribuir todos eles em um dia da semana. Então é uma maneira de provar que não tem como garantir que 2 deles, ou pelo menos 2 deles, começaram a trabalhar no mesmo dia. Então está errada a letra C. Naturalmente que na prova, gente, nem olhe para o texto da D de dado, você marca e vai para a próxima, tá? Mas aqui o objetivo é te mostrar o porquê. Vamos lá, então? Deixa eu apagar aqui. Bom, o que diz então a D de dado? Vamos lá. Ao menos 3 começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Dia da semana. Então, se é dia da semana, pode ser aqui assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Como são 11, eu posso botar aqui assim, o primeiro começou a trabalhar numa segunda. A gente quer provar que não vai dar certo, tá? Bora ver, ó. Segundo, terça, o terceiro funcionário na quarta, o quarto funcionário na quinta, o quinto funcionário na sexta. Bom, pode ser que o sexto funcionário comece a trabalhar na segunda, depois um na terça, depois um na quarta, depois um na quinta, depois um na sexta.
Lembre-se, eu estou espalhando o máximo possível. Nesse momento, eu já tenho 10 funcionários que estão trabalhando ali em algum dia da semana. Então, nesse momento, ó, tem 2 que já começam a trabalhar, pelo menos 2, né, no caso, trabalham no mesmo dia da semana, tá? Só que faltou um. E esse que faltou, gente, ele vai ter que trabalhar em um desses dias da semana. Aí você pode botar em qualquer lugar, vou botar bem aqui na terça, tá? Ah, professor, eu botei na sexta. Não tem problema, o raciocínio final vai ser o mesmo. Reparem, ao menos 3 começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Sim, tem uma situação em que 3 começam a trabalhar o quê? No mesmo dia da semana. Porque, vejam, são 11, aí eu espalhei 5 dias na semana, joguei um em cada dia. Aí acabou os 5 dias. Aí eu vou ter que começar a jogar de novo o funcionário, ó. Ou seja, já tem 2 trabalhando no mesmo dia da semana. Só que ainda assim sobra um. Então esse que sobrou eu vou ter que jogar em algum dos dias. Então, ao menos 3 começaram a trabalhar no mesmo dia da semana. Ele não diz qual dia. Então aqui, como eu disse, eu escolhi a terça. Então tem 3 trabalhando na terça. Ah, professor, eu escolhi a sexta. Não importa. Começou a trabalhar o quê? No mesmo dia da semana. Ele não especifica o dia. Mas não tem jeito de eu pegar esse terceiro funcionário aqui, ó, tá? Da terça, no caso, que é o 11º, e jogar em algum lugar em que eu não consiga ter 3 funcionários no mesmo dia. Não tem jeito. Então, com certeza, pelo menos 3 funcionários, tá? Começaram a trabalhar o quê? No mesmo dia da semana. Então, a letra D de dado na questão de número 5. Beleza, gente? Tá aí o bloco de questões da Consulpan, direcionado aí para o teu concurso de Moju. Beleza, gente? Então, bora continuar firme esse estudo, porque a gente vai conseguir essa vaga. Tudo bem, gente? Um grande abraço, mantenha os estudos e até a próxima.